Bem-vindos a mais um podcast da ITT. É com imenso prazer que hoje eu tenho a oportunidade de introduzir um dos nossos colegas, o César Coimbra, que vai fazer uma apresentação fantástica sobre o livro Sapiens. Então, sem maiores desculpas, vamos lá, Coimbra, a palavra está com você. Boa noite aí. Agradeço aí a presença de vocês. Bom, pessoal, eu quis trazer aí uma avaliação diferenciada aí do livro, não só um resumo ou então uma opinião minha. Eu quis trazer uma coisa diferente, então, sem mais delongas aí, vamos lá para a apresentação, ver se vocês vão gostar aí. Vocês estão vendo a tela aí? Tá aparecendo a tela para vocês? Então vou começar aqui a apresentação. Então, essa é o objetivo, né? Esse livro, quem não conhece esse livro, vale a pena dar uma lida. O que eu apresentar aqui não vai influenciar, se vocês, não vai ser spoiler, vocês vão poder aproveitar o livro com tranquilidade, ler com tranquilidade, né? Então, esse que foi meu foco, tentar casar a análise do livro com os podcasts anteriores da ITT, né? Saúde, atividade física, engenharia, inteligência artificial, criptomoedas, né? Foram essas análises que nós já fizemos. E depois a gente passa aí para uma sessão aí de debate, perguntas. Então vamos lá. Essa é a pergunta que a gente vai fazer no final para a gente também discutir. O livro explora a história do Homo sapiens, desde a ascensão dessa espécie e o desaparecimento de outros humanos, até o impacto das revoluções agrícola e cognitiva. Discute o surgimento de estruturas sociais complexas, a importância de mitos compartilhados para a cooperação em massa e a evolução de conceitos como dinheiro e impérios. A revolução científica é apresentada como um período em que a ignorância é admitida e novas capacidades são buscadas, culminando no capitalismo e nas recentes revoluções industrial e tecnológica. O autor também reflete sobre a natureza da felicidade e a possível transformação futura do Homo sapiens por meio da engenharia biológica. O gênero Homo surgiu na África Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos. Esses primeiros humanos evoluíram de um gênero anterior de primatas chamado Australopithecus, que significa macaco do sul. Por volta de 2 milhões de anos atrás, alguns desses homens e mulheres arcaicos deixaram sua terra natal e se estabeleceram em vastas áreas da África do Norte, da Europa e da Ásia. O termo humano se refere a todos os membros do gênero Homo, do qual o Homo sapiens é apenas uma espécie. Várias espécies distintas do gênero Homo evoluíram, cada uma adaptada a diferentes ambientes. De acordo com a maioria dos cientistas, há cerca de 150 mil anos, a África Oriental já era povoada por indivíduos da espécie Homo sapiens, que se assemelhavam exatamente a nós. A semelhança era tamanha que, se um desses sapiens arcaicos aparecesse em um necrotério moderno, o patologista local não notaria nada peculiar em termos de anatomia. Esses sapiens que viveram há 150 mil anos, graças aos benefícios do uso do fogo, já possuíam mandíbulas e dentes menores que seus ancestrais, e tinham cérebros enormes, com tamanho igual ao dos sapiens modernos. A Revolução Agrícola teve impactos significativos na alimentação e na saúde do Homo sapiens, nem todos eles positivos. Houve uma transição de uma dieta variada de dezenas de alimentos distintos, típica dos caçadores-coletores, para uma dieta muito mais limitada e desequilibrada, baseada principalmente em uma única colheita,
como trigo, batata ou arroz. Essa dependência de poucos alimentos frequentemente levava à carência de vitaminas, sais minerais e outros nutrientes essenciais. Enquanto os caçadores-coletores dependiam de dezenas de espécies para sobreviver e podiam se adaptar à escassez de uma delas, as sociedades agrícolas dependiam de uma pequena variedade de plantas domesticadas. A falha de uma única colheita devido a secas, inundações ou pragas podia levar à fome em larga escala. Evidências de esqueletos fossilizados indicam que os antigos caçadores-coletores tinham menos tendência a passar fome ou sofrer desnutrição e, em geral, eram mais altos e mais saudáveis do que seus descendentes camponeses. A Revolução Agrícola, embora tenha aumentado a produção de alimentos e possibilitado o crescimento populacional, muitas vezes levou a uma dieta menos nutritiva e a novas pressões sobre a saúde do Homo sapiens individual. O corpo do Homo sapiens havia evoluído para atividade como subir em árvores e correr atrás de gazelas, e não para as novas tarefas da agricultura, como remover rochas e carregar baldes de água. Essas atividades para as quais o corpo não estava adaptado causaram uma série de problemas de saúde, incluindo deslocamento de disco, artrite e hérnia. Em contraste, os antigos caçadores-coletores tinham um uso constante e variado do corpo, o que os tornava tão aptos quanto maratonistas. Eles possuíam um nível de destreza física que as pessoas hoje são incapazes de alcançar, mesmo após anos de prática. A Revolução Agrícola levou a uma diminuição na variedade de atividades físicas, substituindo movimentos naturais e variados por trabalhos repetitivos e muitas vezes mais pesados, para os quais o corpo não estava totalmente adaptado. Isso, por sua vez, pode ter contribuído para uma redução na aptidão física geral e no aumento de certos problemas de saúde em comparação com o estilo de vida mais ativo e diversificado dos caçadores-coletores. A Revolução Industrial é descrita no livro como uma revolução na maneira como os humanos viviam, ocorrendo após a Revolução Agrícola. Uma das suas características centrais foi uma revolução na conversão de energia. Antes dela, a tecnologia era frequentemente desenvolvida por artesãos sem formação científica, usando tentativa e erro, sem pesquisa sistemática. A Revolução Científica, que começou cerca de 500 anos atrás, foi fundamental. A conexão entre ciência e tecnologia, que é a base da engenharia moderna, é apresentada como um fenômeno muito recente. Antes de 1500, ciência e tecnologia eram campos separados. Uma vez estabelecida, essa relação transformou o mundo rapidamente. Isso significa que a Revolução Industrial foi um catalisador crucial para a formalização e expansão do que hoje entendemos como engenharia. A Revolução Industrial demonstrou que não há limite para a quantidade de energia disponível. O limite é o conhecimento necessário para usá-la e convertê-la. Essa abundância de energia e materiais baratos, juntamente com a obsessão por converter energia em movimento através de máquinas e motores, alimentou o desenvolvimento tecnológico em uma escala sem precedentes. A relação entre a revolução cognitiva e o surgimento da inteligência artificial, IA, de hoje em dia, é indireta, mas fundamental, pois a revolução cognitiva estabeleceu as bases cognitivas e sociais que tornaram possível o desenvolvimento da IA milênios depois. A revolução cognitiva, ocorrida entre 70.000 e 30.000 anos atrás, marcou o surgimento de novas formas de pensar e se comunicar nos Homo sapiens.
A característica verdadeiramente única dessa nova linguagem foi a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem, como lendas, mitos, deuses e religiões. Esta capacidade de criar e acreditar em ficções possibilitou a cooperação em larga escala entre grandes números de estranhos, levando ao desenvolvimento das culturas humanas. Embora a revolução cognitiva não tenha levado diretamente à inteligência artificial, ela foi crucial para o desenvolvimento de capacidades que são subjacentes à IA: pensamento abstrato e simbólico, comunicação complexa e transmissão de conhecimento, criação de ordens imaginadas e cooperação em larga escala, desenvolvimento de sistemas de escrita e matemática, etc. A habilidade de imaginar e manipular conceitos abstratos, que floresceu durante a Revolução Cognitiva, é uma capacidade essencial que sustenta a própria ideia e o desenvolvimento da inteligência artificial. As narrativas compartilhadas e a confiança oriundas da Revolução Cognitiva, assim como o dinheiro tradicional, moedas, cédulas, só têm valor porque as pessoas acreditam coletivamente em seu valor, uma ficção compartilhada. As criptomoedas dependem da confiança coletiva em sua tecnologia, blockchain, e no valor atribuído a elas. Elas funcionam por meio de redes globais de computadores, nós, que validam transações, sustentadas por uma comunidade de usuários, desenvolvedores e mineradores que compartilham a crença no sistema. Essa cooperação em escala global espelha a capacidade humana de organizar sociedades complexas descritas por Harari. O livro argumenta que as ficções compartilhadas podem evoluir ou ser substituídas. As criptomoedas desafiam as ficções tradicionais do sistema financeiro, como bancos centrais e moedas fiduciárias, ao propor uma alternativa descentralizada. Isso demonstra como a capacidade humana de criar e adotar novas narrativas, possibilitada pela revolução cognitiva, continua a moldar o mundo. A criação das criptomoedas reflete as mesmas habilidades cognitivas que permitiram a criação de sistemas econômicos e sociais ao longo da história, desde os mais primitivos escambos até os mais complexos smart contracts. Então, essa é a pergunta que fica aí para vocês. Qual seria a revolução cognitiva da IA? É isso aí. Obrigado a todos aí. Coimbra, eu queria agradecer muito pela brilhante apresentação. Foi realmente muito interessante. Eu agora estou já pensando em algumas perguntas para as nossas perguntas e respostas, mas infelizmente nós vamos ter que parar aqui para o grupo em geral, como a gente sempre faz, que é as perguntas e respostas é só para os membros da ITT, mas eu gostaria de agradecer a presença de todos aqueles que estão aqui conosco hoje e também todos aqueles que vão estar nos ouvindo no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, a presença de vocês é muito importante. Não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo, porque é assim que as pessoas começam a notar o trabalho que a gente vem fazendo. Então, uma boa noite para todo mundo e até a próxima vez.